Olá, graça e paz. Me chamo Daniela, sou baiana, atualmente moro em Camboriú, Santa Catarina, e vou contar para vocês como Deus me trouxe até a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu abri uma lanchonete lá na minha cidade natal, Heliópolis, no interior da Bahia. Desculpa. Lá eu investi tudo que eu tinha. Eu comprei freezers, comprei geladeira, cadeiras, mesas, alimentos, fritadeiras, comprei tudo que precisava. Gastei tudo que eu tinha. E lá eu vendia pastéis e vendia tapioca. E após uns 2 meses, quando eu comecei a pegar a clientela, em uma tarde, quando eu estava fazendo pastel, quando eu peguei o recheio da carne que fui colocar no pastel, Deus falou comigo claramente: eu não me agrado disso e você sabe. Nossa, quando ele falou isso, foi um aperto no meu peito. E aí eu comecei a chorar. Parecia que alguém tinha falecido, porque eu percebi que eu estava fazendo algo que Deus não se agradava. E para mim aquilo então, até então, não era algo tão assim importante, era mais como uma orientação. Eu era adventista do sétimo dia, mas era algo que tinha como orientação e não tão assim importante. Mas quando Deus falou comigo que era, nossa, eu não tive mais dúvida. Eu falei assim, meu Deus, mas e agora? O que é que eu vou fazer? E aí eu tinha ainda lanches, né, para mais ou menos uns 15 dias. E aí eu falei assim, meu Deus, eu vou vender esses que já estão prontos e depois eu vou fechar a lanchonete. Eu não vou mais vender e também não vou mais comer carne. E aí, para minha surpresa, no dia seguinte choveu. E aí eu pensei assim, se quando tá fazendo sol, não tá vendendo muito, chovendo então, hoje eu não vou vender quase nada. Mas para minha surpresa, no dia seguinte eu vendi todos que ainda estavam lá prontos, eu vendi todos. E aí confirmou, né? E aí eu peguei e fechei a lanchonete. Falei, meu Deus, e agora, Senhor, para onde eu vou? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar agora? E aí eu tenho uma irmã que mora aqui em Santa Catarina, e aí ela me convidou para vir morar aqui. Ela disse que aqui tinha muito trabalho, oportunidades. E eu falei, é uma resposta de Deus, que eu perguntei agora, Senhor, para onde eu vou, né? E aí eu tive esse convite, então confirmou. E foi assim que eu vim parar aqui em Santa Catarina. E em março desse ano, veio assim em minha mente uma dúvida sobre o casamento, né? Sobre a doutrina do casamento na igreja na qual eu estava. E aí, pesquisando mais sobre as doutrinas, sobre esse assunto, eu vi uma coisa, eu vi que lá crê, né, dessa forma. Exemplo, se um casal, ele se separa, o outro só pode casar se o outro casar primeiro, né? Adulterar primeiro. Então, para um estar livre, o outro teria que trair primeiro. Pecar não é primeiro. Aí eu falei assim, não, mas tem coisa errada nisso aí. Como é que um casal ele se separa e o outro só tá livre para casar se o outro pecar primeiro? Fica tipo que, entre aspas, um torcer para o outro pecar primeiro para o outro tá livre. Aí eu falei assim, não, meu Deus, isso aqui tem coisa errada. Isso aqui não vem da sua parte, não. Aí eu comecei a orar e falei assim, meu Deus, me mostra onde é que está o erro, onde é que está o acerto, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, seja onde for e como for. Aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto, é, na Bíblia, nos livros de Ellen e também no Google. Aí eu coloquei lá, né, sobre casamento, adultério, e apareceu o nome de 3 igrejas. A Adventista, a qual eu estava, a Adventista da Promessa e a Adventista Movimento de Reforma. E eu fiquei assim, surpresa, porque até então eu não sabia que existia mais de uma igreja adventista. Eu achava que só tinha aquela na qual eu estava. Quando eu pesquisei sobre a da promessa, eu vi algumas coisas lá e eu não mais quis continuar. Mas quando eu pesquisei que vi a da reforma e vi que todos eram vegetarianos,
vi que as irmãs usavam saias, porque na outra que eu estava, eu sempre usei saia, porque eu sempre pensei assim, a nossa roupa também tem que testemunhar. Quando eu chegar, eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma serva de Deus. Então, quando eu vi que todos eram, que todos não comiam carne também, e por conta também das roupas, eu falei, não, essa igreja não existe. Eu tenho que fazer uma visita nessa igreja, que essa igreja não existe. E ali, mais ou menos em abril, eu fui fazer uma visita naquela igreja, onde eu conheci a irmã Cristineide e o irmão Enoque, onde eles me convidaram para ir para uma conferência em uma cidade chamada Tubarão. E aí eu falei assim, irmã, não vai dar para eu ir nessa conferência, porque vai cair justo na data do Campuri, né? E eu era líder lá, eu era líder jovem, de evangelismo, diretora de música, tinha uns 5 cargos. E eu falei assim, não, irmã, eu não posso faltar nesse dia lá, porque eu sou líder e preciso estar no acampamento. E vai ser o meu primeiro acampamento, seria o meu primeiro acampamento. Eu falei, não, irmã, outro dia eu vou, mas nesse dia eu não posso faltar. E aí, né, o convite ainda ficou de pé. E aí eu fui pro acampamento, eu fiz a mala, mas sabe quando você faz a mala assim, um lado dizia não e o outro dizia sim? Eu fiz a mala, comprei barraca, paguei inscrição, tudo lá certinho. E a conferência era de sexta a domingo e o Campuri era de quinta a domingo. Só que quando eu cheguei no acampamento, na quinta-feira de manhã, que armei aquela barraca, quando voltei no carro para pegar minhas roupas, quando eu estava voltando para a barraca, eu não sei explicar em palavras, sabe, irmãos, mas parece que Deus colocou aquelas pessoas em câmera lenta e onde eu olhava para aquelas pessoas assim, me sentia estranha. Eu olhava para mim de saia com aquela roupa e olhava assim para aquelas outras pessoas e eu me sentia estranha. E Deus falou comigo de novo, é para você ir para a conferência, é para você ir para a conferência. E eu falei assim, será que é Deus mesmo falando comigo? Eu fiquei até em dúvida. E aí comecei a orar. Mas eu confirmei que era Deus, sentia que era Deus. E aí eu falei assim, tá bom, meu Deus, mas hoje é o meu primeiro acampamento, Senhor. Eu já compreendi, mas, Senhor, é o meu primeiro e último acampamento, vai ser só esse. Por favor, Senhor, vai ter Arautos do Rei, vai ter o pastor Rodrigo Silva. E aí fui falando nomes. E aí foi quando Deus deu um tapa na minha cara. Quando Deus falou comigo assim, você quer adorar a criatura ou o Criador? Aí quando ele falou isso foi muito, muito forte. Porque eu estava colocando nomes, eu queria estar ali porque ia ter fulano, ciclano, mas Deus falou, você quer adorar a criatura ou o Criador? E mesmo assim eu ainda falei assim, tá bom, meu Deus, eu vou tirar ainda mais uma prova. Se for para eu ficar, que o número 1 vença. Se for para eu ir, que o número 2 vença. E aí tinha algumas amigas comigo, quando eu voltei lá para a barraca, eu falei assim, fulano, 1 ou 2? 2. E não tem conversa. 1 ou 2? 2. Liguei para minha irmã, 1 ou 2? 2. Minha mãe, 1 ou 2? 2. Só uma pessoa disse o número 1. Todas as outras disse o número 2. E aí eu não tive mais dúvida. Enquanto eu estava naquela luta, naquela dúvida, vai, não vai, vou, não vou, eu estava numa aflição, chorava. Mas quando eu falei assim, eu vou, a paz reinou. Quando eu falei, eu vou, aquela paz reinou, foi tão forte, tão forte. E aí eu larguei acampamento, larguei barraca, larguei tudo e fui para a conferência. A irmã veio me buscar aqui em casa com seu esposo e nós fomos para a conferência. Quando chegamos lá, né, começou na sexta-feira à noite, lá no caso no sábado, quando eu cheguei lá naquela porta da igreja, que vi os irmãos ajoelhados orando, eu também sempre tive esse costume de quando chegar na igreja me ajoelhar para orar. Aquilo foi confirmando, cada detalhe foi confirmando. Lá eu conheci também o Mateus, pastor Mateus, a sua esposa, que ele também falou várias coisas muito boas, várias pregações muito boas, me ajudou muito também. E naquela conferência eu tirei todas as minhas dúvidas,
perguntei sobre algumas coisas e fui confirmando tudo. E eu agradeci muito a Deus por ter me levado àquele lugar. E confirmou tudo, né? Confirmou tudo porque eu fiquei muito, muito feliz. Eu senti a paz. Eu me senti como uma ovelhinha fora do aprisco que Deus me chamou e me levou até lá, né? Como diz em João 10, que ele fala que tem ovelhas de outro aprisco e elas ouvirão a sua voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então só vinha esse texto em minha mente e eu fiquei muito emocionada, fiquei muito, muito feliz. Isso foi em maio e logo em junho eu me batizei. Eu acho que foi mais ou menos um mês somente, eu já me batizei. Aí muita gente pergunta, Dani, mas por que foi tão rápido assim? Por que não demorou mais? Eu falei, porque foi o próprio Deus que falou comigo. Não foi ninguém que veio me dar um folheto, não foi pessoas que vieram falar. Eu nem sabia que existia essa igreja. Foi o Deus que me guiou até lá. E muita gente também perguntou, Dani, mas como é que você sabe que foi Deus que falou com você? E aí, né, Deus já falou comigo de outras formas. Quando eu morava em Salvador, quando eu trabalhava no mercado de operadora de caixa, em uma tarde, assim, por volta de meio-dia, eu estava lá no caixa. E aí eu ouvi um barulho, pareciam tiros, bombas, só que eram tiros. E aí quando eu saí assim na porta, tinha um homem caído de joelho, tinha mais ou menos, ele tinha levado mais ou menos uns 6 tiros. E quando eu olhei para ele, né, eu vi que tinha um homem assim do lado, né, que tinha alvejado ele, mas estava lá tipo que esperando ele morrer, né? Ou então se ele não morresse, iria lá para poder matar ele, terminar de matar. E quando eu olhei para aquele homem, Deus falou comigo. Ele estava caído de joelho, olhando assim para o céu, assim. E Deus falou comigo, ele não morreu ainda, porque precisa ouvir o último apelo. E quem vai fazer é você. E quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, meu Deus, e agora? E outra voz dizia, não vá, que ele não morreu ainda, o homem vai vir, terminar de matar ele, e morre você e morre ele. E Deus dizia, eu estou contigo, morrer em Cristo é lucro. E eu peguei, larguei o açougue, larguei o caixa, e peguei e fui lá. Quando eu cheguei lá, eu me ajoelhei naquele homem e falei assim com ele, eu não sei seu nome, nem o que você fez durante toda a sua vida, mas se você crer nesse momento que Jesus é seu único salvador e que apenas só ele pode te salvar, você vai ser salvo, você crê? E ele não conseguia falar, mas ele olhava para mim e balançava a cabeça. Eu perguntava, você consegue me ouvir? E ele balançava a cabeça que sim. E ele aceitou o último apelo. Naquele dia eu vi a misericórdia de Deus, eu vi o amor e a misericórdia de Deus, que ele está com a gente até o nosso último suspiro de vida, ele tenta salvar. E nisso chegou uma mulher do lado e falou bem assim para mim, você não está vendo que ele não está ouvindo, que já é tarde? Eu só olhei para ela assim, não falei nada, porque eu sabia que não era ela. E continuei com aquele homem, e ele balançava aquela cabeça e dizia que, confirmando que estava me ouvindo e que ele aceitava. E aí depois ele pegou, né, apagou, depois eu soube, depois de uns 2 dias, que ele chegou a falecer. Mas eu fiquei em paz, porque eu sei que naquele grande dia eu vou ver ele no céu. Então, irmãos, esse mesmo Deus que falou comigo naquela tarde, ali naquele meio-dia, foi esse Deus que falou comigo lá no acampamento, que era para eu ir para a conferência. Então, eu não tenho dúvida que foi Deus. Então, irmãos, esse testemunho não é sobre mim, é sobre o amor e sobre a misericórdia de Deus. Que ele tem pessoas fiéis em todos os lugares, e quando a gente busca, ora, ele mostra. E nós temos apenas que obedecer, né? Às vezes a gente não entende na hora, mas depois a gente entende. Eu já fui chamada de fariseia, de fanática, e às vezes eu até me perguntava, será, Deus, que eu sou fanática, fariseia? Eu não quero ser, Senhor. E Deus mostrou para mim, não, que eu não era. Então, que a gente possa sempre estar buscando, orando, que Deus sempre mostra.
Toda vez que a gente pergunta, busca, Deus mostra, porque Ele é o Deus da verdade. E Ele é justo, Ele é justo. Então, que a gente possa sempre estar buscando, orando. E isso, irmão, esse testemunho foi de como Deus me trouxe até aqui. Porque não foi ninguém, foi o próprio Deus que me trouxe. Amém. Fiquem com Deus.